Olá, boa tarde. Sou professora Nilvone Costa, assistente social. Estou na Uniswan há muitos anos, dando aula. A minha área de pesquisa é segurança pública, sistema prisional e violência urbana. É importante ressaltar que essa disciplina fundamentos histórico, teórico, metodológico do serviço social reconceituado, é uma das disciplinas que fundamenta o serviço social esse que é necessário em todos os lugares. É importante a gente colocar, e eu sempre coloco isso, que a nossa profissão é uma profissão que pode trabalhar com todos os segmentos, todos que vocês possam imaginar, a gente pode trabalhar na nossa profissão. Então, por exemplo, eu, pelo menos, escolhi a área prisional, né? Então, eu trabalhei por 32 anos na área prisional, então foi essa a minha escolha. Então, você pode trabalhar em presídios, em asilos, em casa de permanência, em orfanatos, na saúde, na previdência, no meio ambiente, com indígenas. Quer dizer, então você tem uma variedade enorme com trabalho no sindicato, enfim, você tem uma série, uma variedade enorme para você trabalhar, né, em vários segmentos da sociedade, porque nesses segmentos é importante ter uma assistente social. Bom, o primeiro card, que é onde a gente se refere nesse encontro coruja, esse primeiro card diz crise da autocracia burguesa brasileira a partir dos meados da década de 70. Então vamos, o serviço social, gente, é importante a gente entender que o serviço social ele está sempre acoplado ao fato histórico que esteja acontecendo ou que aconteceu naquele exato momento da, da, da história do serviço social. Então, isso é importante a gente perceber isso. Então, após o golpe militar de 64, o país passa por períodos turbulentos, difíceis, em termos econômicos e sociais. Importante também ressaltar que o social está sempre presente em todos os estados capitalistas, o social está sempre presente. Então, ao mesmo tempo que tem que subir a economia, o social também tem que subir junto para ajudar beneficiar as famílias, as pessoas que vivem naquele país. Então, nesse período que foi bastante turbulento, com um crescimento grande da burguesia, né? Da classe burguesa no nosso país, o serviço social se expande nesse período com um olhar mais o quê? Mais crítico a essa economia, porque a economia vinha crescendo paulatinamente, com bastante ênfase, e o social vinha regredindo, deixando a população no estágio de vulnerabilidade. Então, o serviço social começou a olhar para esse lado com bastante atento a esses interesses da classe burguesa que ali estava presente, né? E aí é importante a gente entender o que é a autocracia burguesa. Esse conceito da autocracia burguesa vem de Florestan Fernandes, um grande sociólogo dessa década, que diz o quê? Que ele, quando ele
cria esse conceito da autocracia burguesa, ele coloca o quê? Que existe uma influência muito grande da burguesia sobre o poder e sobre o desenvolvimento do capitalismo brasileiro. Então, por isso que ele coloca essa autocracia burguesa, quer dizer, então existe essa influência muito grande. Esse pensamento vai influenciar bastante na tomada de decisões das políticas públicas e das políticas sociais dentro desse país. Então, a autocracia burguesa, ela influencia no perfil bastante profissional das assistentes sociais, né? No sentido de voltar a ter um trabalho mais filantrópico e mais assistencial por conta desse crescimento dessa burguesia. Quer dizer, então, há esse interesse da classe burguesa passando a tutelar a população, né? Então, assim, no governo João Goulart, com o golpe de 31 de março de 64, houve essa ditadura militar, uma interferência enorme dos militares na política e na cultura com autoritarismo. Então, há esse problema sério em termos do autoritarismo. Enfim, agora vamos falar um pouco para a gente entender que a gente já entendeu que houve uma ditadura militar, que o Estado brasileiro estava lá na ditadura militar. Guarda isso na caixinha do seu raciocínio, da sua cabeça, e vamos pensar agora de uma outra forma para que a gente entenda o movimento de reconceituação e por que houve essa reconceituação. Então, nós tínhamos até as bases de 70 um serviço social conservador, voltado para a filantropia, voltado para o assistencialismo, que a gente chama de conservador, né? Então, a gente tem esse movimento do serviço social. Tá. Vamos voltar agora e entender esse movimento na América Latina. E voltar de o que a Nilvone está dizendo em termos de conservadorismo, né? Quando a profissão foi criada lá atrás, com Mary Richman, que vocês já devem ter estudado isso, lá no Serviço Social Conservador, quando ela foi criada pensada em ajudar a população pauperizada, ajudar os pobres, né? E foi pensada, claro e evidente, com as teorias e metodologias da da Europa e dos Estados Unidos, que são métodos e teorias bastante conservadoras, né? Só de ajuda à população empobrecida. Muito bem. Quando há esse golpe militar no Brasil e que o serviço social dá uma reviravolta, pensa de uma outra forma, do mesmo jeito que houve o golpe militar aqui, na América Latina também estava ocorrendo o golpe militar. Muito bem. O que acontece com essa ditadura militar que houve no Brasil? Houve um retrocesso do social e a população ficou mais empobrecida. O Serviço Social da América Latina, né? Quando eu digo da América Latina, é Uruguai, Paraguai, Chile, Argentina, Equador, Colômbia, Bolívia,
são assistentes sociais. Dali começaram a pensar, peraí, nós estamos também passando por ditadura militar aqui, né? Não está tendo crescimento social da forma que tem que haver um crescimento social. Essa metodologia, essa teoria que nós atendemos aqui, a nossa população não está dando conta, então nós temos que procurar nova teoria, nova metodologia para dar conta dos trabalhadores, para dar conta do social desses trabalhadores. E aí, na América Latina, na década de 70, começa-se a pensar num serviço social 60, numa década de 60, 64, por aí, começa-se a pensar numa nova teoria. E aí eles foram buscar a teoria de Karl Marx, o marxismo, o materialismo histórico dialético. Então, agora vamos voltar um pouquinho da filosofia, da sociologia, para que vocês entendam a diferenciação disso, porque senão fica um nó na cabeça. Então, nós temos um primeiro pensamento conservador, um pensamento esse que vem pautado no conservadorismo, um pensamento do serviço social pautado no conservadorismo. Este pensamento pautado no conservadorismo tem como base teórica Augusto Comte, que o Augusto Comte coloca que, dois pontos, o Estado capitalista é detentor de... Olá, Priscila. Priscila? Está me ouvindo, Priscila? Bom, enfim. O Estado capitalista é o que tem o poder exacerbado e a teoria é negativa. Esse é o pensamento do Augusto Comte. E é esse pensamento que a gente trabalhava até a década de 70. Com o princípio da renovação do serviço social, que a gente chama de reconceituação, a gente vai buscar, quando eu digo a gente, é a América Latina, os assistentes sociais da América Latina, vai buscar um referencial mais progressista que não tivesse esse pensamento de colocar que o Estado tem o poder absoluto. Vai buscar um referencial mais progressista, vai buscar um referencial pautado no Karl Marx, que diz o seguinte: qual é esse referencial? Todo homem, toda pessoa da classe trabalhadora pode subir num grau mais alto. Esse é um ponto. Todos nós somos iguais. Então, esse era o pensamento de Karl Marx, que foi trazido para o serviço social e dali desenvolvido várias metodologias e várias teorias. E aí você pode me perguntar, mas, Nilvone, por que esse pensamento não veio para o Brasil? Então, não esqueça daquela caixinha que eu disse para vocês lá no início. A gente estava em ditadura militar. E essa ditadura militar não deixava nós aprofundarmos nessa temática. Com isso, o que acontece? A gente vai esperar um pouco mais para crescermos e alcançarmos um movimento de reconceituação. E aí eu paro aí, porque a gente vai ainda dar os documentos de Araxá, Teresópolis, Sumaré e Alto da Boa Vista. Esses 4 documentos foram que
embasar o movimento de reconceituação aqui no Brasil. Então, nesse primeiro momento, desse primeiro card, eu queria que vocês entendessem essa questão da autocracia brasileira, que vem de um conceito de autocracia burguesa, brasileira não, autocracia burguesa, que vem criado por um conceito do Florestan Fernandes, colocando que a grande influência da burguesia sobre o poder e sobre o desenvolvimento do capitalismo, quer dizer, então há essa grande influência, e com esta grande influência, é claro e evidente que nós, assistentes sociais, também ficamos influenciada no nosso trabalho para isso. Então, essa autocracia burguesa influencia no perfil, sim, das assistentes sociais, e influencia no perfil do trabalho das assistentes sociais, né? Então, depois a gente vê antecedente de efetivação do golpe de 64, com o governo João Goulart, que esse golpe de 64 trouxe uma ditadura civil-militar, com interferência bastante acirrada dos militares na política e na cultura com o autoritarismo. A gente viu também a conquista do Estado liberal e as conquistas sociais a partir de uma volta de uma democracia brasileira, e aí a gente vem com uma abertura da América Latina, foi isso que eu falei para vocês, que a América Latina, as assistentes sociais não estavam satisfeitos, vamos colocar assim, com a teoria advinda da Europa e dos Estados Unidos, e aí elas buscam uma nova teoria, que foram buscar em Karl Marx, uma teoria mais progressista, uma teoria que levasse esse homem, esse trabalhador, a ter um patamar maior, a ter voz, a ajudar no crescimento daquele povo, daquela população. E no Brasil, isso não há um crescimento maior por conta da ditadura militar. Bom, então, o que acontece na América Latina? Estoura o movimento de reconceituação. Chamam reconceituação, reconceituar essa profissão que já existia, que era serviço social. Isso já existia, né? Então, vamos reconceituar essa profissão. Vamos reconceituar as ações teóricas, metodológicas dessa profissão. Como que a gente vai fazer isso? Buscando essa teoria de Karl Marx, né? E deixando que o trabalhador tenha voz ativa para poder usufruir dos seus benefícios, né? Então, a história, o movimento de reconceituação na América Latina, nós temos vários livros pautados nisso. A gente tem um trabalho muito bonito, colombiano, do professor, daqui a pouco eu me lembro do nome dele, mas um trabalho muito bonito, até em termos de comunidade de coisa. Nós temos o Anderegg, que é um chileno, que fez também um trabalho muito bonito em postos de saúde. A gente tem Natálio Kirchnerman, que é um outro assistente social, conceituado, escritor, professor, na Argentina, que deu pontapé inicial do movimento de reconceituação. Espera um pouco. Do movimento de reconceituação na Argentina, e aí foi desenvolvendo, gente. Aí foi de um lugar para outro, de um lugar para outro, de um lugar para outro. Então, o pontapé inicial foi dado na América Latina, não foi dado aqui no Brasil por conta da nossa ditadura militar, né? E aí só teve um pouco
algumas reuniões assim bastante escondida por conta da Polícia Federal, de não pegar, de não levar preso, porque o mal ou bem a gente estava discutindo uma proposta mais revolucionária para que o povo brasileiro pudesse reivindicar os seus direitos, né? E, claro, é evidente, uma ditadura militar não pode acontecer isso. E isso só vai ocorrer lá na década de meados lá de 70 para coisa, com o documento de Araxá, que são assistentes sociais. Bom, aí o documento de Araxá eu dou específico documento de Araxá para vocês. Então, isso é importante vocês saberem em termos de América Latina e de Brasil, né? É importante vocês saberem também a grande participação no nosso movimento de reconceituação, a grande participação do CBCIS, que é o Centro Brasileiro de Intercâmbio de Serviço Social, que existe até hoje. Esse Centro Brasileiro de Intercâmbio de Serviço Social é ele que deu pontapé inicial do movimento de reconceituação, a gente não pode negar isso, que foi através desse centro brasileiro que agruparam assistentes sociais para se discutir melhor o serviço social, não esquecendo que na América Latina está correndo um movimento de reconceituação. Estou dizendo aqui no Brasil o que estava acontecendo no movimento de reconceituação. Quer dizer, então, assim, o movimento de reconceituação houve um período de avanço na América Latina e só depois de algum tempo é que vai ser desenvolvido aqui no Brasil, né? Mas aí, se a gente pensar bem o que é que aconteceu, o serviço social brasileiro vai ter esse pontapé de renovação, né? De renovação do serviço social, e deslanchou o serviço social brasileiro, né? Hoje ele é visto um dos pioneiros, como se diz, que sustentou até os dias de hoje um serviço social mais progressista do que na América Latina. Quer dizer, a América Latina deu o pontapé inicial, porém ela para, num determinada década de 80, ela para, na América Latina toda para, por questões sociais, não, por questões políticas mesmo, por questões políticas, eles param, não produzem mais e ficam estagnados, no serviço social mais estagnado. E nós não, a gente continuou. As outras assistentes sociais que foram se formando, que foram vendo, que foram estudando e que foi tendo mais desenvoltura no seu serviço social, seja ele em qualquer área, né? E aí eu posso dizer da minha área, onde eu atuei 32 anos, que foi sistema prisional. Bom, e aí a minha análise que eu faço para vocês, não existe assistentes sociais no Brasil, não sei lá fora, mas no Brasil, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não existe assistentes sociais que seja marxista 24 horas, isso não existe. Não existe porque nós trabalhamos em instituições que são altamente positivistas. Então, não esquece que o positivismo é aquele sujeito lá, Augusto Conde, que coloca que primeiro vem o Estado, primeiro vem as instituições, para depois vir o homem, né? Então, se você tem instituições que você trabalha que tem este pensamento, claro e evidente que as instituições que a gente trabalha é altamente positivista, com regras, com normas, com leis, que nós temos que seguir essas leis, essas normas, essas regras, porque senão você não consegue trabalhar. Não quer dizer que você seja positivista, mas também coloco para vocês que eu tenho um pensamento progressista.
Porém, trabalhei por 32 anos em sistema positivista, né? E aí vocês vão falar, mas como é que você atuava? De que forma que você atuava? E aí eu falo para vocês, brechas institucionais. Toda regra, toda lei, toda norma há espaços, há vírgulas, e a interpretação é de cada pessoa, não é isso? Então, muitas das vezes, então vamos falar aqui na questão jurídica, porque é o que eu entendo um pouco mais na questão jurídica. Existe Código Penal, existe o Código Civil, vários códigos, não é isso? E cada juiz, cada advogado interpreta a lei de uma forma. É só a gente pensar dessa forma. Como nós, assistentes sociais, qual é o nosso dever? É garantir o direito daquele usuário. Esse é o nosso dever, garantir o direito do usuário. Qual é o direito dele? Se você trabalha na assistência, ele bate lá na sua porta e fala: eu quero uma cesta básica. Um exemplo, eu quero uma cesta básica porque eu estou passando necessidade. Então, você vai ter uma série de perguntas a fazer para ele, uma série de questionários para fazer para ele, alguma coisa. Visita domiciliar, ou lá o que seja, você constata que ele precisa de uma cesta básica. Constatou que ele precisa de uma cesta básica, você vai correr atrás dessa cesta básica. Essa cesta básica está garantida na LOAS, está garantida na lei. Não é você que está inventando, a lei já existe, então está garantido na lei, você tem que correr atrás dessa lei. É isso que eu digo. Você tem que correr atrás do direito dos usuários. Isso que a assistente social faz. Então, não tem nada de exorbitante. A gente só faz é garantir aquilo que está prescrito na lei. Não é você que criou a lei já está posta. O grande problema aqui do Brasil é que o Brasil não se cumpre lei, cada um faz a sua lei. E não é esse o papel da assistente social, fazer a sua lei, a outra faz a lei dela. Não existe isso. Então, eu sempre falo isso para os alunos: se você vai trabalhar com criança e adolescente, você tem que saber o ECA de trás para frente, de frente para trás. Você vai trabalhar na saúde, você tem que saber o SUS de trás para frente, de frente para trás, que é a legislação que prevê. Você vai trabalhar na assistência, você tem que saber as leis orgânicas da assistência, LOAS, SUAS, e assim sucessivamente, a política de assistência, e assim sucessivamente. Vai trabalhar com idoso, tem a lei. O que não falta aqui no Brasil é legislação, é lei. Então, eu que trabalhava com o sistema prisional, qual é a lei que me rege? É a lei de execução penal. Então, o que eu fazia? Eu fazia valer, cumprir a lei. Então, os diretores de unidade falaram: lá vem Iovone com a lei, porque eu andava com a lei debaixo do braço. E eu acho que é isso que a assistente social tem que fazer. A assistente social tem 3 livros importantes para ter na sua gaveta de trabalho. É a legislação que rege lá o seu segmento que você trabalha, é a Constituição, que é uma outra lei magna do país, e o código de ética da sua profissão. Você tem que ter esses 3 para, na sua discussão, nos seus argumentos, naquilo que você vai levar para o seu superior, seja ele qual for, você tem argumento suficiente para debater. Então, os lugares que eu trabalhei no sistema prisional, eu debati muito por conta disso, porque eu tinha um conhecimento grande da lei de execução penal. E aí você vai me perguntar: mas você garantiu todos os direitos dos presos? Não, não garanti. Aí é a frustração da assistente social. É a frustração da assistente social. Por exemplo, tem na lei de execução penal, tem um artigo lá que diz que o preso tem direito a ir ao velório e acompanhar enterro dos seus entes consanguíneos. Então, se o pai ou a mãe ou o filho morre, ele tem o direito de ir ao enterro. Eu nunca consegui, nunca consegui.
Mariovone, por que você nunca conseguiu? Porque não era eu fazia o requerimento, dava as explicações por que ele tinha um direito que estava previsto na lei de execução penal, fazia todos os argumentos. Aí falava que não tem carro, não tem escolta, não tem isso, não tem aquilo. Como é que eu como é que eu vou arrumar uma escolta? Como é que eu vou arrumar um carro? Se eu pudesse botar dentro do meu carro e levava para o enterro, mas não posso fazer isso. Então, assim, a gente fica frustrada em alguns momentos de você não garantir aquele direito que o sujeito tem, né? Isso te frustra um pouco. Mas, em contrapartida, a gente ganha vários outros alegrias com o nosso atendimento, quando você consegue alcançar esse direito que esse usuário tem. Então, é esse pensamento que eu coloco para vocês. Não deixem de ler os card, lá o card, os livros de apoio, tudo que tenha em relação a essa disciplina, pelo menos nesse primeiro momento, para que vocês não fiquem com algum problema em responder o que é o que estão perguntando lá na escrita reflexão, que vai vir, no questionamento, nos questionários, essas coisas todas. Enfim, o que mais que eu tinha que falar para vocês em termos de reconceituação, para que vocês entendam a reconceituação? Eu esqueci. E aí podem me perguntar, mas você é progressista as 24 horas do seu trabalho, das 12 horas, 8 horas que você trabalha? Não, não por conta disso, né? Então, você se sente muito frustrada nesse sentido. Mas, em nenhum momento, eu deixei de correr atrás, vamos colocar assim, dos direitos deste usuário, mesmo que ele seja preso. Tem uma questão que é importante vocês saberem. O homem foi preso, condenado pelo homem da capa preta, pelo juiz. Não é assistente social que tem que condenar mais aquele sujeito. Não. Ele já foi condenado. Já foi condenado a 20, 30, 10, 5, 6. Isso compete ao judiciário ver isso. O que compete o serviço social dentro do sistema prisional é garantir os direitos daquele sujeito. Qual é o direito que está daquele sujeito? É o que está escrito na lei de execução penal. É aquela lei que está escrito, é que eu vou defender para garantir essas coisas. Esse trabalho de defesa me faz eu pensar, me faz eu apoiar essa ao lado progressista, né? Que se eu fosse positivista, eu não iria correr atrás do direito do sujeito. Não. Eu entraria nos códigos, nas normas e nas leis existentes. Agora, a partir do momento que eu reivindico, né? Porque eu sou a voz daquele preso, eu reivindico o direito dele, eu estou fazendo um trabalho mais progressista. Ok? Qualquer dúvida é só me procurar onde vocês podem me achar, nas redes sociais, eu atendo. Meu telefone também está exposto lá nas redes sociais e aqui na plataforma também vocês me encontram. Ok? Abraços, até a próxima aula.